Amém, queridos? Esdras é próximo de Neemias, tá? Vocês estão curiosos pelo capítulo, né? Vocês querem o versículo ou o capítulo? Ah, tá. Capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E depois nós vamos dar uma passeada lá em Ageu e também lá em Zacarias, tá bom? Esdras, capítulo 5, versículo de número 1. Olhe para o seu irmão e diga assim: esse é o tema da ministração de hoje. Não deixe de reconstruir o templo. Olhe bem nas bolinhas dos olhos, assim, olhe bem nos olhos, bem como crente mesmo, fala assim: não deixe de reconstruir o templo de Deus. Diga mais uma vez: não deixe de reconstruir o templo de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem algo muito tremendo aqui, irmãos. Agora vamos entrar aqui na palavra. Diz assim a palavra do Senhor: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Estava com quem? Quem eram eles? Ageu, Zacarias, amém? Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel ou Salatiel, algumas traduções estão assim, e Jesua, outras traduções está como Josué, está certo também, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isto. Amém? Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Quero orar, apresentar essa palavra. Fique em espírito de oração. Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nos direciona nesta palavra. Que esta palavra possa nos edificar, que esta palavra possa, Senhor, nos transformar, que essa palavra abra o nosso entendimento, quebranta, Pai, o nosso coração, para entendermos as maravilhas da Tua palavra. Senhor, fica conosco nessa hora, acampa os Teus anjos nos guardando, que hoje, meu Pai, a nossa mente esteja cativa ao governo do Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, é assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês muito importante. Os eventos que acontecem pós o período dos reis de Israel, é um período que não é tão fácil de compreender, tá? E requer um esforço realmente de leitura para se compreender os contextos onde tudo está ocorrendo. As escrituras, muito das suas revelações estão envolvidas dentro de vários contextos. E quando você tem esse contexto em mente, fica muito mais fácil de você compreender. Por exemplo, se você começa a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, você vai se perder em muitas coisas, muitas. Claro que você vai entender uma coisa ou outra, mas você vai se perder principalmente no contexto, porque a Bíblia não está em ordem cronológica.
Eu até convido você, se você tiver curiosidade, comprar uma Bíblia chamada Bíblia em Ordem Cronológica, que você vai começar a ler lá de Gênesis, e os livros são colocados em ordem cronológicas e de eventos. E aí você vai começar a entender. Ah, tá. Então, às vezes, você está lendo o livro, por exemplo, de Esdras. Se nós fôssemos colocar na ordem aqui, esse livro de Esdras era para ser o último livro do Antigo Testamento, junto com Neemias. Porque fala do período pós os eventos que aconteceram com os reis de Israel e quando eles vão para o exílio. Então, o livro de Esdras, assim como o livro de Neemias, eles não estão em ordem cronológica na Bíblia. Eles estão em ordens que os que escreveram as escrituras acharam melhor colocar. Então, cabe a nós ter esse trabalho de encaixar os eventos. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu quero tocar aqui num ponto que eu estava estudando essa semana, e aquilo que Deus brada no nosso coração, nós trazemos à igreja, amém? E hoje, como é o culto de busca do Espírito Santo, o que está acontecendo tem tudo a ver com o Espírito de Deus, minha pastora Luzanilda. Olha que coisa interessante, essa passagem aqui que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, fala do período quando os israelitas estavam lá no exílio pós-babilônico e depois o Império Persa. Então, os nomes, por exemplo, Artaxerxes, Xerxes, Dário, são títulos que os imperadores recebiam naquele tempo, né? Eram títulos que eles recebiam. Então, o que acontece? Diz a palavra de Deus, principalmente se você voltar um pouquinho o livro de Esdras, um pouquinho, você vai chegar no livro de Crônicas. Então eu queria que você lesse comigo para você entender o que eu quero passar aqui para você, o que o Espírito quer nos passar aqui, né? E hoje quero ministrar nesse momento aqui. Olha só, no último capítulo, você vai voltar umas páginas do livro de Esdras, você vai chegar no livro de Crônicas. E lá no capítulo de número 36, a partir do versículo 22, segunda Crônicas 36 e 22, diz bem assim: o decreto de Ciro. E Ciro também era um título dado aos imperadores. Esqueci de falar de Ciro. Diz assim, porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou quem? O Senhor, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual se fez pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Fazendo referência ao povo judeu que estava lá no exílio. Não perca o raciocínio, que nós vamos entrar aqui numa grande revelação. Aí quando você entra na primeira página de Esdras, tá aí, Esdras, capítulo 1. O que está escrito aí em cima aí no título da sua Bíblia? O decreto de Ciro. Acompanha aí, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o mesmo discurso que termina o livro de 2 Crônicas. Então o que eu quero dizer com tudo isso? Olha só, Deus usando aqueles que são considerados ímpios. Até o ímpio Deus usa para os seus propósitos. E aí o que acontece? O que está acontecendo aqui? Eles estão no exílio, e o templo foi destruído por quem? Por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Quando ele leva a tribo de Judá exilada, eles destroem o templo e levam todo o ouro, prata, madeira, tudo que era de valor para a Babilônia. E aí os babilônios são conquistados por que império? O Império Persa. E aí nós tivemos no Império Persa Ciro, e depois vamos ter Dário. Mas olha a revelação de Deus, preste bem atenção. Olha como a palavra de Deus ela vai se encaixando e como ela vai nos ensinando. Aí o que acontece? O rei, ele não dá o decreto, ele não deu o decreto, ele sentiu que ele dominava todos os povos, e o Deus dos céus quer que eu reconstrua o templo lá em Judá. O que ele faz? Ele baixa um decreto e manda os judeus de volta para reconstruírem. Aí ele levanta um sacerdote e levanta um governador. Ele vai levantar um sacerdote
e vai levantar um governador. Quem era esse governador? Diga assim, Josué. Aliás, Zorobabel. E quem era o outro sacerdote? Quem era o sacerdote? Diga, Jesua ou Josué. E aí ele vem coordenando esse grupo para reconstruir o templo que havia sido destruído por quem? Por Nabucodonosor. E aí eles começam a reconstruir. Por isso que a mensagem de hoje, não deixe de reconstruir o templo. Aí que eu quero entrar. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Eles vão lá, eles começam a reconstruir, dá aquela alegria. Irmãos, ele pega todo o ouro que tinha sido confiscado por Nabucodonosor, e ele leva, ele chama lá vamos colocar uma linguagem mais fácil de entender, o almoxarife lá da época, lá que guardava o material, leva, faz a conta, é tanto de ouro, e é tantos quilos de prata, e madeira, e isso. Irmãos, ele dá dinheiro para eles, vão construir o templo por Deus dos céus. E aí ele fala, inclusive, no capítulo 4, capítulo 4, ou melhor, no capítulo 6, versículo de número 10, ele fala assim: para que se ofereça um sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e seus filhos. Então, o próprio Dário já reconhecia a autoridade que Deus tem sobre todas as coisas. Ele sabia que tinha algo diferente nesse Deus. E aí onde que eu estou chegando aqui na palavra? Olha só. Aí, irmão, nós temos uma situação aqui. Sempre, irmãos, quando você está fazendo algo para Deus, sempre vai ter levante. Sempre vai ter levante. Se não tiver levante, tem uma coisa errada. Se você está, irmão, no caminho do Senhor, fazendo o que é certo, vai ter levante. E aí aqui não foi diferente. Eles estão construindo ali, diaconisa Luísa, o templo. E aí aparecem uns enviados do maligno, esse tal de Tatenai, governador lá do Eufrates, fala assim: ei, peraí, o que vocês estão construindo aí? Vocês têm autorização para construir esse templo? Ele começa a questionar, ele começa a atrapalhar ali. Quem lembra lá dos Sambalates lá de Neemias? É bem parecido os Sambalates, só que aqui vai ser esse grupo que vai. Aí, o que Zorobabel e Jesua ou Josué vão falar? Então, assim, olha, nós recebemos um decreto para construir aqui, né? Vamos receber um decreto. E aí, mas antes de eles responderem para ele vai fazer uma carta, esse tal de Tatenai, vai mandar lá para Ciro, dizer: olha, o pessoal aqui, Ciro, estão construindo o templo, e olha, vai ser um problema, porque esse povo vai se fortalecer, eles vão criar o templo, vão colocar os muros na cidade, e sabe o que vai acontecer? Eles não vão pagar mais tributos, eles não vão pagar mais impostos. E aí, rei, é isso que você quer mesmo, rei? E aí a dúvida bate lá no coração de Ciro lá, e Ciro manda parar a obra. E sabe por quanto tempo essa construção ficou parada? 15 anos, e é aqui que eu vou entrar na mensagem aqui. 15 anos, meu evangelista Clóvis, o templo fica parado para reconstruir. Aí sabe o que o povo vai fazer? Vai viver sua vida. Cada um vai montar o seu negócio, cada um vai montar, vai cuidar da sua família, cada um vai construir a sua própria casa. E aí que Deus vai levantar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para dizer o quê? Ei, por que vocês pararam? Vocês esqueceram que Deus está com vocês? E aí, por isso que eu falei que nós íamos ler um pouquinho aqui em Ageu. Você pode abrir em Ageu aí. Aí no capítulo 1, no versículo de número 12, que ele fala bem assim, ó: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado, dizendo ao povo, e temeu diante do Senhor. Aí que Deus vai falar assim: ei, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Mas sabe por que a gente está falando isso? Porque Deus quer fazer algo grandioso na minha e na sua vida. Mas você não pode parar de fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Porque os problemas estão vindo, as oposições estão acontecendo. E fala assim:
cair na rotina. Ei, talvez eu estou sendo Ageu hoje para você e Zacarias para dizer: ei, não para não. Porque tu parou de orar, porque tu parou de buscar, porque tu perdeu o temor, porque tu se acostumou demais com a tua vida, porque tu perdeste a esperança no Senhor. Ei, não desanima não. E Deus vai usar, irmãos, Ageu de uma tal forma para dizer assim: ei, a glória dessa segunda casa que vocês pararam de construir vai ser maior, porque Deus honra. Aqui no livro de Zacarias, aqui no capítulo 4, tem algo interessante. No versículo 4, capítulo 4, versículo 6, que ele diz o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ei, é o meu espírito que vai te encher, que vai fazer a diferença. É dentro desse contexto que Deus vai dar a solução. Irmãos, 15 anos o templo parado, diaconisa. Sabe o que acontece? Às vezes você recebeu uma promessa de Deus e você esqueceu, mas deixa eu te falar, Deus não se esquece. Deus não se esquece. E Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que o templo não pode parar de ser reconstruído. Que você volte com determinação, que você volte com empenho, porque Deus tem sobrenaturais sobre a sua vida. E aí, irmãos, eu fico impactado quando ele fala: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E mais primeiro ele faz uma exortação. Ele fala: por que vocês pararam de reconstruir o templo? Porque vocês pararam. Porque vocês pararam de me buscar, de se colocar na brecha. Irmãos, e trazendo isso para a nossa vida hoje, sabe o que eu entendo? São os problemas que a gente enfrenta todo dia. Às vezes você começou na fé, às vezes você começou empenhado, mas você deu uma diminuída, ou você esqueceu completamente das promessas de Deus. Talvez hoje o Espírito de Deus vai te ministrar de tal forma para que você lembre das promessas que Ele tem para a sua vida. Irmãos, eu lembro de algo que eu não quis tomar posse, mas Deus confirmou. Deus trouxe a nossa bispa Creus, a bispa Francisca, pastor Fábio, pastora Léo, minha esposa estava comigo evidentemente, e Deus trouxe uma profetisa, e eu fiz prova com Deus para saber se ela estava falando da parte dele, e ela, irmãos, foi tomada pelo Espírito e profetizou e falou o seguinte: a partir de hoje eu passo essa missão para as suas mãos. E eu estava que nem Davi: não, Senhor, eu vou me colocar quando tu tem ungido? Não, eu não aceito esse negócio não, Senhor. Não, apenas recebe, porque eu estou entregando hoje, irmãos. E foi tomada ali, e eu resistindo ainda ali. E hoje, irmãos, Deus mostrou que o que Ele falou era da parte dele. Continuei focado naquilo que Deus nos colocou, e naturalmente as coisas aconteceram. Não escolhi estar onde estou hoje, mas coube ao Senhor preparar, todas as coisas para que assim pudéssemos dar continuidade àquilo que começou no coração do nosso líder. Então eu quero dizer para você nessa hora que a glória que Ele tem para a tua vida é muito grande. Irmãos, Deus é maravilhoso. Ele não esquece das promessas que Ele fez para os seus filhos. E Ele começa a dizer também aqui no livro de Ageu, Ele começa a dizer para que o povo não pare aquilo que Ele começou. E Ele vai dizer aqui, inclusive, no versículo 10, agora voltando em Zacarias 4, versículo 10, na sequência aí de Ageu, ele fala o seguinte: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Irmãos, Deus está vendo os mínimos esforços que você faz todos os dias para buscar a presença dEle. Os olhos do Senhor estão atentos. Por que Ele usa uma linguagem mais simbólica aqui, o livro de Zacarias? Porque Ele está falando também agora de uma forma mais sacerdotal. Aqui nós temos o sacerdote Josué. E aí o que acontece? Lá no Ageu ele fala de uma forma mais direta, mas aqui ele fala em forma de mistério, mostrando que, olha,
Vocês começaram a colocar lá as pedras, vocês começaram a colocar o alicerce, pararam a construção, mas através da tua vida, Zorobabel, as pessoas vão ver o que eu estou fazendo nesse lugar. Então, não despreze aquilo que talvez você esteja fazendo hoje, não despreze aquilo que, será que o Senhor é comigo? O Senhor, Ele é contigo. Não despreze os humildes começos, esse alegrar-se-á vendo prumo na mão de Zorobabel. Então eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, que os planos de Deus estão se cumprindo na sua vida e continuarão se cumprindo. Mas nessa noite, Deus quer te dizer, continue reconstruindo o templo. Vivemos um tempo difícil, um tempo desafiador, mas quero te falar, talvez você parou por alguns anos, mas Deus está te falando hoje, volte a reconstruir, não pare. Você está numa construção onde você não pode parar. Amém, queridos? E que maravilha entender essa palavra. E aí, queridos, o que vai ter o recomeço aqui de toda essa situação aqui? Deus vai usar o rei Dário, a carta vai chegar lá e Deus vai usar o Dário e dizer o seguinte, o rei Dário, o imperador Dário, olha, eu vou baixar um decreto aqui, é o seguinte, eles vão terminar o templo. Eles vão terminar a missão que eu dei, porque que eu assinei, porque o Deus dos céus precisa ser glorificado. E Deus vai usar Dário. E aí, quando eles param, irmãos, a construção durante esses 15 anos, eles são motivados e eles voltam, depois desses 15 anos, a começar a reconstruir. Então, eu quero te dizer algo também nessa noite. Priorize a sua vida espiritual. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Comece a tirar aquilo que está ocupando hoje, todo o teu tempo hoje. Talvez você está construindo coisas apenas pensando na questão financeira, mas Deus quer construir um templo dentro do teu coração. E só Ele pode construir. E é interessante quando Zacarias tem uma visão, irmão Eduardo, e vê uma menorá. E essa menorá ligada com os tubos dentro de um vaso cheio de azeite. E do lado ele vê duas oliveiras que estão mandando ali alimento, mostrando o seguinte, que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos, possamos vir a fazer, nós precisamos colocar o Senhor na frente de tudo. Se você tem aberto mão do Senhor, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você pode conquistar sim muitas coisas, mas sabe o que acontece? Sem o abençoador, aquilo ali nunca vai te trazer prazer. Você vai construir. Eu conheço pessoas, irmãos, bem-sucedidas, mas que infelizmente, irmãos, têm deixado o Senhor um pouco de lado. Eu conheço pessoas, irmãos, que são bem-sucedidas, mas também não deixaram o Senhor, porque o seu trabalho, irmãos, tem a bênção do Senhor. Não saia de casa sem orar, não saia de casa sem apresentar uma vida de qualidade devocional. Sabe por que muitos de nós, irmãos, ainda estamos parando no meio do caminho? É porque não temos vida devocional. Você chega em casa, fecha a Bíblia, você sequer consegue pegar na Bíblia durante a semana, sequer consegue orar. E aí, irmãos, deixa eu te falar, não tem pastor que dê jeito, não tem igreja que dê jeito, porque aquilo que é para você fazer, eu não posso fazer, nem Deus pode fazer por você. Deus, Ele vai nos responder conforme a nossa busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E deixa eu te falar algo, não é só orar, tem que orar com o coração. Porque Deus não está vendo apenas o ato, mas o ato que se move pelo coração. Talvez você está aqui nessa noite e está passando, irmãos, uma luta inexplicável. Uma vez eu li um livro de um rabino e também um livro de um filósofo, cristãos, o rabino não, judeu, mas o outro ele era cristão, filósofo, William Lane Craig. E ele escreveu um tema no livro bem interessante, dizendo o seguinte: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Já parou para se perguntar sobre isso? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que algumas coisas acontecem? Uma pergunta interessante, porque ela abre um leque para muitas coisas. Por exemplo, por que será que existe o mal no mundo, É uma pergunta que os filósofos têm pensado durante muito tempo. Por que o mal existe? Por exemplo, por que existe
comportamentos que não agradam, né, à sociedade, trazem danos, porque existe violência. Pergunto que até hoje os filósofos não deram uma resposta convicta. Mas a Bíblia, a Bíblia se posiciona em relação a isso. Está dentro do coração do homem, essa maldade hoje. Apóstolo, eu não acredito em Deus porque tem muito mal no mundo. Mas quem está fazendo mal é Deus ou é o homem? Quando eu ligo lá o noticiário lá, quem está matando não é Deus, não. É o homem. Estrupos, violência, abusos, corrupção, pai que abandona o filho dentro lá de uma lixeira, chega ao cúmulo, né, de uma mãe fazer jogar um filho de uma lixeira e lá pegar aquele cheio de formiga, como fosse um saco de lixo. Muitas maldades nesse mundo. Se você espremer, já falava o doutor Tasso, né, se você espremer o jornal, né, sairia sangue. Tem estados brasileiros, irmãos, que a violência domina. Estados, né, que a violência ali que manda, né, o crime organizado que manda. E então, por que existe tudo isso, né? Uma coisa eu sempre passo, a responsabilidade do homem. O homem tem suas responsabilidades. Por isso que nós vivemos nesse mundo que vivemos. Mas uma coisa para se responder, uma coisa que esses dois pensadores eles falam que é bem interessante de se pensar. Uma coisa é fato, irmãos, tudo que acontece em nossa vida, com toda certeza, eu acho que nós temos que buscar em Deus respostas. Nós temos que buscar em Deus respostas. Já dizia o C.S. Lewis e também Hernando Dias Lopes que Deus não desperdiça dificuldades na vida dos seus filhos. Toda tribulação, irmãos, por mais difícil que seja, ela quer nos ensinar algo. E com certeza é fazer uma reflexão. Será que nesse mundo só o mal deve existir e dominar? Será que não existe uma bondade ou algo que rompa com todo esse sistema ruim do mundo? Eu creio que sim, que deve existir. Os pensadores antigos, eles desenvolveram uma filosofia chamada imortalidade da alma. Mas sabe por que eles desenvolveram essa ideia da imortalidade da alma? Porque eu, pensando um pouquinho sobre isso, eu também não me convenço que nós viemos para esse mundo apenas para nascer, viver um pouquinho e morrer e acabou-se tudo. A morte nos leva para uma reflexão. A morte nos leva para uma reflexão. Nós, como pastores, lidamos com os dramas de muitas pessoas. Lidamos com os dramas, com lutas, com perversidades que o mundo faz contra as pessoas. Por exemplo, às vezes um pai que perde um filho precocemente. Irmãos, não tem explicação. Você está com seu filho aí, glória a Deus. Mas e um pai que não está com seu filho? Como é que é a cabeça desse homem? Tivemos líderes que passaram por esse drama, que quase perdem a fé. Um problema no casamento, um acidente, deixou a pessoa inválida. E às vezes você às vezes está num casamento, sua mulher é bonita, seu marido é bonito, mas se ele sofrer um acidente hoje, será que esse amor vai durar? Aonde que está o teu amor hoje? Está nessas coisas passageiras, nessas coisas? Alguém te fez mal? Como é que está o perdão no coração? É difícil perdoar. É difícil perdoar. Eu vi uma vez um muçulmano que foi no tribunal perdoar o rapaz que havia... Ele foi condenado, evidentemente, mas ele foi lá e liberou perdão lá no tribunal para a pessoa que matou o filho dele, né? Eu falei, será que muitos de nós, como cristãos, que pregamos o amor e o perdão, será que a gente está muito longe desse nível? Às vezes sim, né? Às vezes estamos um pouco distante disso. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, querido, nessa reflexão e nessa ministração, é que Deus não deixou de trabalhar em nossa vida. Uma vez uma mãe perguntou assim, pastor,
aonde que estava Deus quando meu filho foi assassinado? E o pastor respondeu: ele estava no mesmo lugar, filha, quando o filho dele foi crucificado. Então Deus sofre conosco. A gente fica preocupado, né? Poxa, por que eu passei por isso? Irmãos, eu quero um dia escrever uma ministração chamada Os Frutos de um Trauma. Forte. Saber o que o trauma causa na vida de uma pessoa. Irmãos, é muito sério isso. Muito sério. Pessoas que enfrentam, irmãos, tem pessoas que não progridem na vida por conta de traumas que ainda não foram resolvidas dentro do seu coração. Nós falamos aqui um domingo sobre rejeição, né? E a rejeição é um dos pilares que cooperam para que hajam frutos de traumas na vida de muitas pessoas. Então, eu quero te dizer nessa noite, Deus está reconstruindo algo de maravilhoso na sua vida. Uma vez eu vi também um depoimento de uma irmã que tinha um câncer que tinha tomado parte do rosto dela. E ela ainda cantava louvores a Deus. E foi perguntado a ela assim: irmã, como é que a senhora ainda consegue cantar para esse Deus? Olha esse câncer no seu rosto. Ele fala: ainda que o meu corpo exterior se deteriorize, o meu interior se renova dia a dia nele. Irmão, nós estamos caminhando para esse nível. Caminhando para esse nível de, apesar dos problemas que enfrentamos, porque vai chegar o dia mau um dia em nossa vida, que a palavra diz que nós temos que estar preparados, porque senão não vai ter eternidade, né? Mas uma coisa eu vou te dizer: lá na ressurreição você vai ter um novo corpo, você vai ter uma nova vida. Talvez você enfrentou algo muito duro, né? E isso aí te tirou um pouco do foco. Mas eu quero dizer que o Senhor tem planos maravilhosos para a sua vida. Uma coisa é certa: não importa o que você viveu, o importante é o que você aprendeu, o que você está vivendo de novo com o Senhor, porque o novo de Deus é o melhor para você. Nunca esqueça o aprimoramento que Ele está fazendo em nosso coração, o aprimoramento que Ele está fazendo para fazer uma grande obra em nós. Eu vi uma frase de um apóstolo amigo nosso, o apóstolo Marcos, colocou no status, comentei, depois ele respondeu para mim, e eu achei muito interessante. Se você não organiza a sua vida, se você não se liga nos propósitos de Deus, se prepare para muitas coisas que virão na sua vida para Deus te colocar na rota. E às vezes é forte o que Deus permite, irmãos. É Deus sempre nos chamando: ei, volta para mim. Sabe por quê? Nem sei porque eu estou falando isso, né? Fugi até um pouco do tema da ministração, mas eu creio que o Espírito Santo está me conduzindo aqui. Eu lembro lá de Adão, né? De Adão quando pecaram. O que eles fizeram quando pecaram os dois? O que eles fizeram os dois assim? Se esconderam, né? E o que Deus vai fazer na sequência? Ele vai chamar eles. Você está entendendo a revelação aí? Deus não esqueceu de você. Ele sabe quando você peca, Ele sabe quando nós erramos, mas sempre Ele vai estar te procurando, porque o pai ama o filho, e Ele vem ao nosso socorro dizendo: meu filho, volta para mim, eu estou aqui. E Ele está sempre nos trazendo para Ele. Irmãos, é isso que dá sentido para viver. Não é ser religioso, mas é viver esses princípios da espiritualidade, da revelação bíblica. Que a religião, por religião, não, em termos de salvação, ela não vai produzir. Mas a espiritualidade correta, um equilíbrio, vivendo os princípios, prosperando dentro da palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, tendo uma vida de devoção, tirando coisas que não são boas e colocando aquilo que é o bom do Senhor. Querido, você tem uma vida aí para glorificar o nome do Senhor. Eu sempre falo para os irmãos aqui que quem faz a minha esposa feliz não sou eu. É Deus que faz minha esposa feliz. Porque quando eu fizer minha esposa feliz, ela não vai ser feliz. Porque ela precisa ser feliz primeiro com Deus. E vice-versa. Aí sim Deus coloca o amor verdadeiro para mim amar minha esposa e ela me amar. Porque se na primeira cueca suja lá em cima do
Giral, né? Olha, o giral é um carão, é uma briga, é uma confusão. Eu quero nessa noite orar com você. Amém? Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém? Você pode aplaudir o Senhor?